Fala, meus consagrados! Hoje, aqui no Minuto Xadrez, eu vou analisar uma das partidas mais incríveis da história do xadrez, que foi considerada a partida do século, partida entre Bobby Fischer e Donald Byrne, que aconteceu em 1956, em um torneio que supostamente reunia os 12 melhores jogadores dos Estados Unidos, e o Bobby Fischer foi convidado para essa partida quando ele tinha apenas 13 anos. Então, vamos direto para a análise. Então, de brancas está o Donald Byrne e de negras o Bobby Fischer, Little Bobby Fischer, que na época tinha somente 13 anos de idade. Então a partida começa com cavalo F3, cavalo F6, C4, G6, já dando a entender que o Bobby Fischer vai colocar o bispo aqui em fianqueto, né, o bispo em G7, e atuar no centro de forma indireta com o cavalo e com o bispo. A partida segue com cavalo C3, bispo G7, colocando o bispo em fianqueto, D4, intensificando o controle no centro, né, com os peões de C e os peões de D. Segue com roque pelo Bobby Fischer, bispo F4, D5, fazendo um contraponto no centro, querendo quebrar um pouco dessa estrutura central do Donald Byrne. Segue então com dama B3, peão de D, toma C4, aliviando um pouco essa pressão no centro. Dama toma C4, C6 pelo Bobby Fischer, E4 pelo Donald Byrne, de novo querendo controlar esse centro com os peões de E e de D. Cavalo de B, D7, torre T1 pelo Donald Byrne e cavalo B6, né? Esse é um excelente lance, porque desenvolve o cavalo aqui para B6, que é uma casa que ele fica bem ativo e ganha tempos em cima da dama, né? A partida segue com dama C5, um lance que foi estranho aqui pelo Donald Byrne. O lance mais natural seria voltar essa dama para que ela não fosse novamente ameaçada e o Bobby Fischer não ganhasse mais tempos desenvolvendo peças em cima dessa dama. A partida segue com o bispo G4, bispo G5 pelo Byrne e cavalo A4. Esse lance é um lance muito interessante, um lance que foi muito comentado, porque ele é um lance muito profundo e muito difícil de se encontrar. Esse lance ele está atacando a dama, mas ao mesmo tempo ele também está entregando o cavalo. E nessa posição o Byrne seguiu com o lance dama A3. E muita gente agora pode estar se perguntando, mas por que então que ele não tomou, né? Por que ele não fez o lance aqui, cavalo toma A4? Porque aproveitando, né, desse cavalo que está pendurado e foi jogado. Porque nessa posição o Bobby Fischer teria uma excelente sequência e começaria com o lance cavalo toma E4, e esse lance ataca a dama e ataca o bispo, né? É um duplo. E aqui existem duas continuações possíveis. A primeira dessas continuações seria com o lance bispo toma E7, um lance que está dando um duplo na dama e na torre e está apoiado pela dama, um lance natural, intuitivo. Seguiria então com dama C7, um lance que sai dos ataques do bispo e que ao mesmo tempo não tira a pressão da dama, então ainda está ameaçando a dama. Poderia seguir então com bispo F8, que seria a melhor jogada, e cavalo toma C5, capturando a dama. Então essa sequência seria muito boa para o Bobby Fischer, e ele viu isso tudo lá atrás. E a outra sequência possível, depois do lance cavalo toma E4, seria seguir com o lance dama toma E7, um lance que oferta a troca das damas, e que está apoiado aqui pelo bispo, que está em G5. A partida seguiria então com o melhor lance, que seria dama A5, cheque pelo Bobby Fischer. A melhor continuação seria com B4, que bloqueia esse cheque, já que o peão está apoiado pela dama. Poderia ter sequência com dama toma A4, dama toma E4, capturando o cavalo, né, e recapturando a peça. Seguiria com torre de F, E8, um lance muito chato, porque ele está cravando a dama não pode sair, porque senão seria cheque. A melhor continuação seria bispo E7, barrando esse cheque. Poderia seguir com bispo F3, já que o bispo
de G4, ele está pendurado nessa posição, né? Então, bispo toma F3, trocando peça, peão de G toma F3 e bispo F8, um lance que ataca o bispo do Donald Byrne com duas peças. E aqui não tem muito o que fazer, né? Esse bispo vai cair e se ele sair daí, tá caindo a dama. Então vamos supor que se fosse jogado aqui o lance bispo toma F8, trocando esses bispos, na sequência estaria caindo a dama e essa posição também seria muito vantajosa para o Bobby Fischer. E o Donald Byrne ele viu tudo isso, essas duas continuações muito grandes, e ele seguiu com o lance, o melhor lance da posição, diga-se de passagem, que foi dama A3. A partida segue com cavalo toma C3 pelo Bobby Fischer, peão de B toma C3, e aqui tem que ter cuidado, não pode capturar de dama não, hein, porque aqui teria o fortíssimo duplo com o cavalo toma E4, atacando o bispo e atacando a dama. Então, o Byrne viu isso e tomou com o peão de B, né? Então fez B toma C3. Foi jogado cavalo toma E4, bispo de E toma, bispo toma E7, na verdade, ameaçando não, né? Dando duplo aqui na torre e na dama, apoiado pela dama que está lá em A3. A partida segue com dama B6, o melhor lance da posição, saindo dos ataques, mas deixando a torre. Outro lance muito complexo, uma decisão muito difícil que o Bobby Fischer tomou. E a partida seguiu com bispo C4. E aí, de novo, você pode estar me perguntando, mas por que não foi jogado, então, aqui o lance bispo toma F8, capturando essa torre? Porque a sequência é uma sequência muito aguda, que seguiria com o lance bispo toma F8, capturando a peça, dama B3, fugindo dos ataques do bispo, cavalo toma C3, tomando o peão, e aqui a dama, que está em B3, ela não pode recapturar o cavalo, porque vamos supor que ela recaptura aqui, viria o fortíssimo lance bispo B4, esse bispo está apoiado aqui pela dama, e a dama que está em C3, a dama do Byrne, não pode sair, senão seria cheque, esse lance ganharia a dama, uma sequência muito forte, e o Byrne obviamente viu isso, e jogaria o lance, faria a troca das damas aqui nessa posição, então faria dama toma B6, peão de A toma B6, torre A1, defendendo o peão de A2 que estava atacado lá atrás, seguiria com bispo B4, preparando para dar uns cheques descobertos aqui, né, porque assim que sair o cavalo de C3 é cheque. Um lance normal seria bispo D3, desenvolvendo peça e preparando para dar roque, mas seguiria com o lance cavalo A2 e seria cheque descoberto. E essa posição seria muito vantajosa para o Bobby Fischer, o Little Bobby, que tinha 13 anos. E de novo, o Donald Byrne viu tudo isso e jogou o lance bispo C4, evitando todas essas complicações que poderiam acontecer. A partida seguiu com cavalo toma C3 e bispo C5, um lance supostamente muito forte, já que ele está atacando a dama, enquanto o cavalo de C3 também está atacado, e a dama não teria forma de sair do ataque desse bispo e defender esse cavalo, né? Seria impossível defender ambas as peças. E o Bobby Fischer tem aqui um grande problema para ser solucionado, né? Porque perder a dama sem compensação não é uma coisa muito agradável no xadrez. Então, primeiro, ele joga o lance torre de F, E8, lance é cheque, ataca o rei, a partida segue com o rei F1. Mas agora, como é que o Bobby Fischer vai defender essa dama? E o incrível lance, o lance que marcou a história do xadrez nessa posição, foi o lance bispo E6. O menino Bob não retirou a dama do ataque, ele está sacrificando a dama nessa posição e ele aparentemente não tem nenhuma compensação suficiente para isso. E o Donald Byrne, óbvio, capturou a dama, fez bispo toma B6, capturando a dama. A partida segue com bispo toma C4 pelo Bobby Fischer e esse lance vem com cheque. Então, aqui, o único lance possível, rei G1, já que
a torre do Bobby Fischer controla a coluna E. Então foi jogado rei G1, cavalo E2 pelo Bobby Fischer, e chegou o momento desse cavalo brilhar, né? Esse cavalo que estava aqui em C3, a hora de brilhar agora, porque ele controla algumas casas do rei, né? Casa de G1 e F1, ele controla o que o rei pode fazer e defender. E nessa posição o Bobby Fischer ele tem um empate na sua mão, né? Se o cavalo, ele pode simplesmente ficar aqui jogando, né? Cavalo C3, cavalo E2 e ele teria um empate, mas o Bobby Fischer ele não quer empatar e ele joga após, né, o rei lance rei F1, ele joga cavalo toma D4, capturando um peão. De novo, esse lance vem com cheque, cheque descoberto. Foi jogado rei G1, única casa possível, cavalo E2, cheque de novo, rei F1, fugindo, única casa de novo, única casa possível, cavalo C3, cheque descoberto de novo. E esse lance ainda ataca a torre do Donald Byrne, a torre de D1. E se você parar para você pensar, tanto o bispo quanto a torre estão atacados. A gente já começa a perceber um pouquinho da compensação que o Bobby Fischer teria naquele sacrifício de dama lá atrás que ele fez. E a partida seguiu então com o rei G1, fugindo do cheque. Peão de A toma B6, um lance que vem com o tempo sobre a dama e captura uma peça. Foi jogado dama B4, fugindo do ataque. Torre A4, perseguindo essa dama. Torre toma B6, o único peão que estava sem defesa, né, a única peça sem defesa, torre dama B6. Cavalo D1, toma D1, capturando aquela torre lá atrás. E nessa posição a gente pode fazer uma contagem material aqui. E são, por exemplo, a gente pode considerar que duas torres são levemente superiores a uma dama. Duas peças menores são superiores, né, a uma torre no final do jogo, já que essas duas peças controlam mais casas do que a torre. E então teria uma peça menor, um bispo por um cavalo. E nessa posição, em quesitos materiais, o Bobby Fischer já está bem melhor na posição, já está com uma posição bem mais confortável para se jogar. Mas não apenas isso, o cavalo que está em F3 e a torre de H1 são peças que estão em péssimas casas, peças que não podem se locomover com facilidade. O cavalo, por exemplo, ele não pode sair da casa de F3. Vamos supor que fosse jogado, então, cavalo D2, seguiria, então, o lance com torre E1, cheque, e aqui já existem sequências de checkmate, né? Após o lance cavalo F1, defendendo o cheque, teria aqui o checkmate com torre F1. Então, o cavalo ele não pode sair daquela casa, e a torre também está com um problema muito grave, porque teriam que ser gastos muitos tempos para, então, colocar essa torre no jogo. E essa torre está muito fora do jogo. Foi jogado então H3, criando um refúgio aqui para o rei na casa de H2, fugindo dos temas de checkmate na fileira do fundo. A partida seguiu com torre toma 2 pelo Bobby Fischer, rei H2 pelo Byrne, cavalo toma F2, torre E1. Fez a troca das torres, né? Quando ele jogou aqui o torre E1, ele está propondo a troca das torres. E o Bobby Fischer não recusa, fez torre toma E1. E o Donald Byrne jogou aqui o lance intermediário, dama D8 cheque, com a intenção de retirar o bispo aqui de G7, da longa diagonal, né? A diagonal que vai dar de A1 até H8, na longa diagonal, que é um... Foi jogado então bispo F8. Seguiu com cavalo toma E1, recuperando um pouco do material. Bispo D5 pelo Bobby Fischer. Cavalo F3. Cavalo E4. Dama B8, um lance perigoso, né? Porque aqui, se for jogado um lance como bispo D6, estaria ameaçando tanto a dama quanto o rei, né? E que seria muito complexo. Mas antes, claro, tem que tirar o rei aqui da casa de G8, porque o bispo não pode sair, senão seria cheque. Jogado B5 pelo Bobby Fischer, que defende o peão de B. H4 pelo Byrne,
H5, neutralizando qualquer ameaça de contra-jogo que poderia surgir aqui com esse ataque da minoria na ala do rei. Cavalo E5, rei G7, o melhor lance da posição, que agora sim está ameaçando jogar o fortíssimo bispo D6, que atacaria a dama, atacaria o cavalo, e esse cavalo estaria cravado, né, por causa do rei, que também está na mesma diagonal. Foi jogado rei G1, saindo dessa diagonal problemática. Bispo C5 pelo Bob Fischer. Rei F1 pelo Donald Byrne. E nesse momento já existem diversas teias de mate. E o garotinho de 13 anos, o Little Bob, ele não desperdiçou a oportunidade. Ele seguiu então com o fortíssimo cavalo G3 cheque. Donald Byrne jogou rei E1, bispo B4 pelo Bob Fischer, rei D1, fugindo. O rei está sambando aqui na fileira do fundo, jogando cada vez mais para a esquerda. Foi jogado bispo B3, cheque, rei C1, saindo do cheque, única casa possível. O rei agora já está muito sem casas, né? Os bispos sempre em finais abertos são extremamente fortes, controlando essas casas. A torre está controlando aqui a fileira 2. Foi jogado cavalo E2 pelo Bob Fischer, rei B1, única casa de fuga para o rei. Cavalo C3 pelo Bob Fischer, eliminando a casa de B1 do rei. Foi jogado rei C1 pelo Donald Byrne, mas depois do fortíssimo lance que finaliza, torre C2, checkmate. O menino Little Fischer, Little Bob, vence a partida, numa partida que foi conhecida como a partida do século, mediante tantas e tantas variantes, tantas linhas agudas que sucederam nessa partida. E muito, muito obrigado pela atenção, se você me acompanhou até aqui. Peraí, tu viu o vídeo até agora e ainda não se inscreveu? Ainda não deixou o like? Tu tá me sacaneando, hein? Então vamos lá e me dá essa força. Isso me motiva muito a trazer novos conteúdos. Dito isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.